falando sobre o metabolismo dos principais constituintes alimentares, tá? Normalmente, existe uma confusão, né, entre os alunos que começam o curso técnico em alimentos, porque alguns pensam erroneamente que o curso vai aprender gastronomia, né, aprender a cozinhar e tal, e não é verdade, né, o curso não é voltado para a área de gastronomia, embora eu achasse que deveria ensinar alguma coisa, porque é uma área que emprega bastante, né, então, se vocês tivessem algumas disciplinas na área de para ficar como auxiliar de cozinha, alguma coisa, seria interessante, mas infelizmente não é. Também não é diretamente ligado à área de nutrição, né? Vocês sabem que tem os técnicos em dietética que ajudam lá as nutricionistas nas suas atividades, também não é. Então, o curso nosso é voltado para a indústria de alimentos, né? Sendo que, no meu entender, não tem como a gente produzir alimentos, e aí até eu gostaria de ver um pouquinho a opinião de vocês, não tem como a gente produzir alimentos se a gente não entende como esses alimentos são digeridos ter uma noção geral de nutrição. Porque como é que eu vou, por exemplo, criar um novo alimento, né? Ter ideias de alimentos que possam ser produzidos para os humanos, né, no caso, se eu não tenho ideia do que é que faz bem e o que é que faz mal para a nossa nutrição. Vocês concordam com isso? Eu concordo. Né? Então, antes, né, nas disciplinas, não tinha nada falando sobre nutrição, e aí sempre ficava eu acreditava, né, que ficava essa lacuna, no sentido de como é que eu vou ter a ideia de produzir um alimento, né, se eu não sei como é que esse alimento é digerido pelos seres humanos, tá? Então, foi diante dessa coisa que na disciplina de bioquímica de alimento, eu conversa, lógico, com os outros professores, a gente decidiu incluir esse assunto, né, na disciplina de bioquímica de alimentos, tá? Então, a gente vê que, de uma maneira geral, para a gente se manter vivo, né, a gente e desempenhar nossas diversas funções biológicas, né, os organismos necessitam continuamente de energia. A gente viu na aula passada sobre fermentação que os micro-organismos, né, eles são seres vivos, né, e aí quando eles não têm condições de obter energia por via, né, em meio ao oxigênio, a gente viu que alguns micro-organismos têm a capacidade de ter uma via energética alternativa que eles realizam a fermentação na busca de quê? De obter energia para eles se manterem vivos. Nós, seres humanos, não temos essa capacidade. Na ausência de oxigênio, a gente realmente morre. A gente pode resistir a uma diminuição no aporte de oxigênio. Então, eu estou realizando uma atividade física muito extenuante, né, muito vigorosa, e aí, às vezes, nem sempre aquela taxa de oxigenação da gente é suficiente, e aí o nosso músculo, às vezes, ele entra em estado de redução de oxigênio, a gente chama de hipóxia, e acaba a gente realizando processos fermentativos, né, lá no músculo, que leva à produção de ácido lático, mas que vocês já devem ter ouvido falar, que leva ao aparecimento de fadiga muscular, o acúmulo de ácido lático, leva ao aparecimento de câimbras, entre outras coisas, né? Então, mas de uma maneira geral, a gente diz que os organismos vivos, né? Então, nós humanos, para a gente desempenhar, né? Eu respirar, para eu pensar, para eu trabalhar, para eu manter o que eu digo, meu metabolismo, eu preciso de energia. Então, é por isso que ao longo do dia a gente vai se alimentando, né? Então, a gente realiza algumas refeições durante o dia e a gente continuamente a gente está respirando
e também consumindo a água, né, como forma de a gente obter essa energia, né? Então, essa energia normalmente para nós humanos é obtida através de processos oxidativos, né, de compostos químicos. Vocês devem lembrar que quando a gente citou o termo oxidação na aula passada, né, a oxidação da glicose é o quê? A quebra da glicose em partes menores. Então, quando eu estou dizendo aqui, a energia é obtida, né, através da oxidação de compostos químicos, ou seja, da quebra de compostos químicos que estão presentes onde? Nos alimentos. Tá? Então, todos os dias eu vou me alimentar de fontes de carboidratos, de proteínas, né, de lipídios, e além de ter continuamente ingestão de vitaminas e minerais, para que eu possa quebrar esses nutrientes, né, presentes nos alimentos e obter energia através deles. Mais precisamente, a gente é considerado mamífero e esses compostos orgânicos, eles são oxidados até a gente obter energia, tá? Então, quando a gente fala de metabolismo, a gente está falando de um conjunto de todas as transformações químicas que podem ser catalisadas enzimaticamente. Então, o nosso metabolismo ele só é possível graças à presença de diversas enzimas que a gente tem no nosso corpo. Né? Então, eu tenho enzimas no todo o meu sistema digestivo que vai permitir a quebra, né, desses nutrientes presentes nos alimentos. E também eu vou ter enzimas lá a nível de fígado que vão permitir a biossíntese de moléculas. Então, através dos alimentos, eu quebro eles em substâncias menores e depois lá no meu fígado eu vou fazer com que essas substâncias possam ser transformadas em proteínas, carboidratos e gorduras do que eu preciso, tá? Então, a partir de fontes de proteínas, eu vou quebrar eles até chegar a peptídeos e aminoácidos. E aí a gente tem que lembrar lá da química de alimentos que vão existir aminoácidos essenciais e não essenciais. O que é isso, né? Só para relembrar vocês, os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente não consegue sintetizar. Então, a nível de fígado, a gente tem de 6 a 8 aminoácidos, como valina, leucina, né, que a gente não consegue sintetizar. Então, eu preciso obter esses aminoácidos essenciais através da alimentação. Então, eu tenho que ter alimentos que tenham fonte desses aminoácidos, como carnes, fígado, né, presente no leite também. Os vegetais, alguns vegetais possuem uma parte dos aminoácidos essenciais. Normalmente, quem desempenha dietas vegetarianas ou veganas, normalmente tem que combinar mais de um vegetal, porque dificilmente um único vegetal ele contém todos os aminoácidos essenciais, como a gente encontra, por exemplo, na carne. Tá? Então, é por isso que as pessoas que desenvolvem esse tipo de dieta, eles normalmente vão ter que ser acompanhados por nutricionistas para que eles façam combinações de diversas fontes de vegetais para que a gente tenha o correto balanço de aminoácidos essenciais. Assim como também a gente tem os ácidos graxos essenciais, né? Então, os ácidos graxos que vêm lá dos lipídios, né? Eles vão ser precursores de lipídios importantes, né? Como os da série ômega 3, por exemplo, tá? E aí, quando a gente fala de metabolismo, a gente pode envolver tanto reações de catabolismo, que é quando eu pego moléculas mais complexas e converto elas em moléculas mais simples. E aí elas vão liberar energia. Então, eu pego lá um pedaço de carne, um milho, qualquer alimento, e aí eu vou ter nesses alimentos moléculas mais complexas, como proteínas, amido, né, triglicerídeos. E a partir da minha digestão, eu vou quebrar ela em moléculas mais simples, chegando até o que? A glicose
ácidos graxos e aminoácidos, né? E aí, esses vão liberar energia que a gente vai partir para reações anabólicas, que é quando lá no meu fígado esses agentes precursores, né, de proteínas, de lipídios e de carboidratos, eles vão novamente ser formados. E aí eu vou formar as proteínas que vão compor os meus tecidos. Eu vou, se eu quiser acumular glicose, eu vou acumular na forma de glicogênio no meu músculo e vou, com excessos de energia, eu posso acumular gordura no meu tecido adiposo. Tá? Então, essa biossíntese de biomoléculas, né, a partir de precursores mais simples, né, eles vão formar moléculas mais complexas, e aí, para formar essas moléculas complexas, ao invés de liberar energia, nesse processo eu requer o fornecimento de energia. Então, é através do catabolismo que eu obtenho energia necessária para o meu anabolismo. Então, quando vocês ouvirem falar de catabolismo, né, eu estou quebrando, né? E aí, as pessoas, quando estão na ausência de uma alimentação adequada, por exemplo, elas podem entrar num processo catabólico que eu vou pegar as reservas do meu organismo, né? E aí é quando se eu não fiz uma alimentação adequada hoje, eu posso. E eu estou precisando de energia, eu vou lá nas fontes, primeiro, de glicogênio muscular. Então, se você vai sair de manhã cedo, vai fazer uma caminhada e não toma café, por exemplo, você passou lá as 12 horas, 8 horas dormindo e aí foi fazer uma atividade física, a princípio você vai usar o glicogênio muscular. E aí, quando acabar esse glicogênio muscular, quando você fizer uns 15, 20 minutos de exercício, por exemplo, você vai começar a captar energia através das reservas de gordura. E em situações extremas, às vezes de doenças, né, que a pessoa está lá sem se alimentar direito, etc., você pode entrar no catabolismo e começar a consumir as proteínas dos seus músculos, né? E aí, como vocês lembram, os carboidratos fornecem em torno de 4 quilocalorias por grama de carboidrato, né? Enquanto que as gorduras fornecem 9 e as proteínas também fornecem 4 quilocalorias por grama de proteína. Tá? E aí, quando a gente fala, né, de energia, né, a gente, desde lá da fermentação, a gente falou desse termo do ATP, né? Que energia no nosso corpo está associada ao ATP. ATP significa adenosina trifosfato, tá? É um composto rico em energia, que quando eu quebro, né, oxido esses elementos, né, como a glicose, como a gente falou lá na fermentação, a quebra da glicose em duas moléculas de como a gente falou lá, ela vai formar moléculas de ATP, como a gente falou, o metabolismo da glicose todinha gerava em torno de 30 ATPs, tá? Então, é a energia química do ATP, né, que é utilizada para promover esses processos biológicos que consomem energia. Aqui embaixo está mostrando a imagem, né, do ATP, que é a adenina, que é esse composto azul aqui, tem moléculas de NH2, né? A ribose, né, que é esse composto cíclico, e 3 moléculas de grupo fosfato com ligações de éster, né, que é onde tem aqui o fósforo ligado ao oxigênio, tá? E aí, normalmente, a hidrólise, né, que é a quebra dessa ligação fósforo-diéster, né, que é essa ligação entre o fósforo e o oxigênio, eles vão liberar uma grande quantidade de energia. Então, normalmente, eu tenho uma molécula de ATP, né, formada a partir da quebra da glicose, a partir da quebra de aminoácidos, a partir da quebra de gorduras.
E esse ATP, quando ele é hidrolisado, então em presença de água, então aí uma das explicações, o porquê da gente precisar ingerir de 2 a 3 litros de água diariamente, porque dentro do nosso metabolismo, além de ter água compondo, né, as células, o nosso sangue, a gente vê a participação da água em várias reações químicas, inclusive para a liberação de energia. Então, eu preciso continuamente, né, da presença de água para que esse ATP ele consiga liberar uma molécula de fósforo, liberando energia, e aí, quando esse fósforo é liberado, liberando energia, o que eu tinha de ATP, eu transformo em ADP, que é aqui, adenina difosfato ribose, que tem apenas 2 moléculas de fósforo. Então, vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, onde estou passando o mouse aqui, eu tenho 3 moléculas de fósforo. Esse fósforo, em presença de água, ele é liberado, e aí você vê esse raiozinho aqui dizendo que ele está liberando energia livre. E aí ele se transforma em adenina ribose difosfato. Lembrem-se que também, de acordo com a aula passada, a gente viu que esse adenina ribose difosfato, ele entra naquele ciclo do ácido tricarboxílico, né? No ciclo de Krebs lá, para novamente ele adquirir fósforo de novo de uma maneira contínua, né? E aí sempre ele vai gerando essa nova fonte de ATP, tá? E lógico... No caso, o ADP, né? Que vai entrar é o ATP. O ATP com 3 fósforos libera ADP. Aí o ADP com 2 fósforos, ele entra naquele ciclo do ácido tricarboxílico para voltar a ser de novo tricarboxílico. Se lembram que na aula... Entendi. É só uma forma de onde é que vem o ATP, né? Ele pode vir, né, no nosso metabolismo das reações de quebra de aminoácidos, glicose, principalmente glicose, né? E de gorduras, mas ele também pode se refazer naquele ciclo do ácido tricarboxílico. Tá? Então, como é que a gente enxerga a bioquímica nutricional, né? Então, de uma maneira geral, a gente tem a ingestão de alimentos que pode ser tanto in natura, então, vegetais, né? Carnes, né? De uma maneira geral, ou pode vir de alimentos processados, e aí eles vão ser fonte de diversos nutrientes necessários ao nosso organismo. E aí a gente vai fazer o quê? A ingestão desses alimentos, né? E aí, através do processo de mastigação, a gente vai permitir a entrada desse alimento no organismo. E aí, no primeiro processo de mastigação, a gente vai fazer uma redução mecânica desse alimento. Logo na boca, a gente vai entrar em contato com enzimas, né, da amilase salivar, que vai permitir o início da quebra dos carboidratos, né? Sendo que, normalmente, as pessoas... a gente tem um mau hábito alimentar de não realizar um processo mastigatório completo, né? De fazer lá diversos movimentos de mastigação, para realmente quebrar bem, reduzir bem o tamanho daquele alimento e permitir o contato do alimento com a saliva, no qual tem a primeira enzima, a amilase salivar, que vai ser responsável pelo início da quebra dos carboidratos. Então, na boca não começa a quebra nem de proteína e muito menos de gordura. A gente começa a quebrar os carboidratos, tá? E aí, o ideal é que você faça lá realmente para ter uma boa digestão, né? E até prevenir engordar, essas coisas todas, você tem que fazer uma mastigação completa, né? Tendo lá vários movimentos mastigatórios, tá? E aí, essa digestão vai continuar a nível de estômago,
sendo que aí a gente vai começar a ativar, né, a quebra das proteínas com a ativação do pepsinogênio em pepsina, que é o segundo enzima digestiva, né? Que ela só tem atuação a partir de um pH em torno de 2. É por isso que a gente secreta a nível de estômago o ácido clorídrico, que esse ácido clorídrico vai permitir o abaixamento do pH, a ativação dessa enzima proteolítica, né, que ela vai quebrar as proteínas presente na carne, presente em vegetais, né, entre outros alimentos. E nesse momento a formação do bolo, né, alimentar, que a gente chama lá de quimo. Esse bolo alimentar a nível de estômago, ele passa um certo tempo, em torno de 1 a 2 horas ali, e através do piloro, né, que é a parte final do estômago, esse alimento vai passar para o intestino delgado, né? Lá no intestino delgado, ele vai continuar, ele vai receber, né, a nível de fígado, dos sais biliares, né, da vesícula biliar. Esses sais biliares são ricos em compostos que vão neutralizar a acidez do bolo, desse bolo alimentar, né, formado, né, que a gente chamou de quimo, lá no estômago. E aí é uma forma de sabiamente o nosso organismo neutralizar, porque senão iria queimar, né, digamos assim, por conta dessa acidez elevada, o intestino delgado. Então, a nível de intestino delgado, o fígado libera os sais biliares a fim de neutralizar essa acidez, além de também liberar os sais biliares a fim de começar a digestão agora das gorduras, tá? Que ele vai, né, solubilizar as gorduras. Lógico, a nível de intestino também, o que é a proteína se transformou em peptídeos, né? Esses peptídeos continuam, também vão receber a nível de intestino outras enzimas proteolíticas que vão quebrar os peptídeos aminoácidos. E a partir, então a gente tem o duodeno, o jejum, que é uma grande parte do intestino, que tem toda essa quebra, né? Aí continua a quebra dos peptídeos aminoácidos, a dissolução, né, das gorduras, né, até chegar a ácidos graxos. Então, eu tenho triglicerídeos, eles vão ser quebrados ali, a fim de chegar a ter ácidos graxos, e os carboidratos também voltam a ser digeridos a fim de obter moléculas de glicose, tá? Quando chega o alimento a nível do Daniel Júnior, a nível de ilho, né, que é a terceira parte do intestino delgado, começa a ocorrer a absorção de nutrientes. Essa absorção de nutrientes nada mais é que a passagem desses nutrientes na forma mais simples, né, na forma de glicose, na forma de ácido graxo, na forma de aminoácido, através das vilosidades do intestino, eles vão passar para a circulação sanguínea, e aí através de que a gente tem uma veia chamada veia porta, uma veia bem volumosa, digamos assim, considerável. Esses nutrientes eles vão chegar ao nosso fígado, que é o órgão responsável pelo nosso metabolismo, né? Então, ele vai fazer vai ter a responsabilidade de fazer a biossíntese de nutrientes para mandar para todo o corpo, né, através do sangue, tá? E aí essa distribuição a nível de fígado vai ofertar substâncias às células. Então, vai mandar elementos necessários para o nosso músculo, para os nossos órgãos, e mandando, né, todo um aporte de nutrientes que o nosso corpo precisa. Então,
O metabolismo, né, ele pode ser separado dos carboidratos, das proteínas e das gorduras. Então, só relembrando aqui que vocês devem já ter visto isso, os carboidratos são macromoléculas, né, formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os carboidratos mais complexos, né, os polissacarídeos, né, que vocês devem lembrar, de reserva são, a nível de vegetais, temos o amido, né? E a nível de proteína, carboidrato, né? A nível de animais, né? A gente tem o glicogênio que vai estar lá no músculo. Então, quando eu quero fazer o metabolismo dos carboidratos, eu vou ter que reduzir as moléculas de amido que vêm nos alimentos e o glicogênio que está presente no meu músculo. Tanto o amido quanto o glicogênio, quando ele se quebra em frações menores, ele vai originar moléculas de D-glicose, né? Que essas moléculas de D-glicose, elas são unidas por ligações alfa-1,4 glicosídicas, né? E aí a gente consegue fazer a digestão desses carboidratos porque a gente tem enzimas que vão quebrar essas ligações alfa 1,4 glicosídicas. Ao contrário do que acontece quando a gente ingere alimentos de origem vegetal que são ricos em fibras. A gente chama essas fibras porque são carboidratos não digeríveis, né? Porque ao invés de ligações alfa-1,4 glicosídicas, a gente vai ter ligações beta-1,4 glicosídicas. Esse tipo de carboidratos, só quem consegue digerir são os herbívoros, né? Então, lá, uma vaca, uma ave, né? Quando ele vai no seu processo de digestão, ele consegue digerir esse tipo de alimento, fazendo assim a absorção desse tipo de energia, enquanto para a gente acaba que as fibras são alimentos importantes do ponto de vista de formar o bolo fecal, ajudar a eliminar substâncias tóxicas, né, toxinas do nosso organismo. Então, são alimentos importantes para a nossa alimentação, mas que a gente não consegue absorver, né, esse tipo de nutriente e muito menos obter energia através deles. Então, a partir das fibras, a gente não tem obtenção de energia, porque a gente não tem enzima capaz de digerir, quebrar essa ligação beta-1,4 glicosídica. Então, vocês conseguem entender isso? Né? Quando se fala entre alimentos vegetais, né? Alimentos que têm carboidratos, não só vegetais, carboidratos que contêm amido, glicogênio e fibras, o que difere um do outro é a nossa capacidade de digerir esses alimentos. Se eu pego um alimento que é fibra para mim, ser humano, se eu dou ele para uma vaca, então eu pego um capim, a vaca ele consegue lá no pasto obter energia, né, através desses carboidratos que para nós humanos não são digeríveis, tá? E aí as fibras elas podem ser classificadas para a gente entre insolúvel e solúvel, né? Quando a fibra é insolúvel, ela possui baixa viscosidade e aí ela vai estar presente onde? Na celulose, hemicelulose e lignina, né? E aí vai estar presente em cereais de uma maneira geral, na casca de trigo, né? Entre outros alimentos. Já as fibras solúveis, né? Que está presente, por exemplo, muito e que é importante até a gente comer. Eita, agora deu um branco aqui. Pessoal, qual é o alimento que a gente come de manhã muito Esse negócio do meu cachorro não me deixou muito bem, não. Aveia, pessoal, desculpa. Presente muito na aveia, ele tem uma grande quantidade de fibra solúvel. E aí, essa fibra solúvel, a diferença dela é que quando ela entra em contato com a água, ela vai formar um gel.
e aí ela vai dar uma sensação de saciedade na nossa alimentação e, de uma certa maneira, ele vai conseguir eliminar toxinas do nosso corpo, porque ele forma esse gel e acaba ele arrastando tudo que não presta na nossa alimentação, tá? E aí eles vão estar presentes nas pectinas, nas gomas e mucilagem que estão presentes nas frutas e hortaliças, ok? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Até Professor, agora não. Pode falar. Cheira. Está presente essa substância? Não entendi, cortou o que você falou. Como é? Macaxeira. E a gente faz tapioca. Está presente essa substância? A goma de tapioca, você está falando? Não, a goma de Isso. tapioca não é muito rica em fibras, não, tá? A goma de tapioca é um carboidrato, né? É complexo, mas porque ele tem uma grande quantidade de amilose e amilopectina, tá? Aí a amilopectina, né? Ela vai estar considerada como solúvel aqui, mas, assim, não é um alimento rico, como, por exemplo, uma aveia. Você não pode, por exemplo, comer tapioca de manhã, assim, sempre achando que está fazendo. Você tem que complementar. Tanto que nutricionistas, às vezes, recomenda você colocar um pouquinho de aveia junto da massa da tapioca para aumentar essa questão de digestão de fibras. Quem foi que perguntou que eu não vi aqui? Quem? Nilda. Era o Nilda que perguntou. Oi, Eranilda. Entendeu? A macaxeira e aí ela vai originar, né, a goma de tapioca, aquele bolo que também dá para fazer, né, todos derivados. Eles são alimentos, né, ricos em polissacarídeos, né, e acabam sendo alimentos bons, mas não é a melhor fonte, né, de fibras, tá? Ele tem uma quantidade de fibras, mas não é a melhor fonte. Então, seria mais adequado comer frutas inteiras, né, digamos assim, sem ser processado. Então, quando eu quero comer uma alimentação rica em fibra, é melhor que nos meus lanches eu como a fruta inteira. Então, se eu pegar a laranja, comer a laranja com bagaço, porque ali aquele bagaço vai ter uma grande quantidade, né, de pectina, de celulose, hemicelulose ali, aí eu tenho uma boa quantidade de fibras. Mas se eu só ficar comendo tapioca, que já não é uma boa fonte de fibras, tá? Como é recomendado. Então, normalmente, quando a gente vai fazer uma tapioca, o ideal é até que a gente coloque um pouquinho de aveia para melhorar a quantidade de fibras ali naquele alimento. Ok? Obrigada. E aí, como a gente vê a composição do amido, né? O amido eu posso ter a parte da amilose, e aí a parte da amilose a gente vê que é uma cadeia reta, não ramificada, né? Contendo só resíduos de glicopiranose, né? E ligações de ponte glicosídica alfa-1,4. É por isso que a gente consegue digerir esse tipo de carboidrato, mesmo ele sendo complexo, né? Ele, talvez, Ironildo, você ouça falar muito que é bom comer tapioca, porque por ele ser um carboidrato complexo, assim, ó, que tem essa grande quantidade de amilose aqui, e também vai ter uma certa quantidade de amilopectina, ele leva mais tempo para ser digerido. Por exemplo, se eu pegar açúcar, né, de sacarose, né, esse açúcar comum que a gente adoça os alimentos, e eu pegar uma fonte de macaxeira, por exemplo, né, que vai ter lá na forma de amido e amilopectina, a macaxeira é um alimento melhor a ser consumido porque daqui que a gente vai conseguir quebrar todas essas ligações, ele não, a gente vai dizer que é um alimento que não dá
alto índice glicêmico, ele é de baixo índice glicêmico, ou seja, rapidamente essa amilose não vai quebrar gerando picos de glicose. O que leva muita gente a engordar não é o fato de comer apenas carboidrato. Vocês devem lembrar que na nossa dieta a gente precisa de 50% a 60% de carboidrato, 10% a 15% de proteína e de 20% a 25% de gordura. Então, tem gente que quer fazer dieta e acaba sem ter uma orientação adequada, quer cortar todo o carboidrato, né? Low carb, né? Aquelas dietas low carb, ou quer zerar totalmente as gorduras. Não é adequado, a gente tem que comer as coisas em proporções adequadas. Porém, eu tenho que escolher bem meus carboidratos. Então, se eu corto fontes de carboidrato refinado, como açúcar, né? Pegar, por exemplo, ao invés de consumir a fruta, eu pegar um suco que eu retirei toda a parte de fibras daquela fruta e estou consumindo diretamente o suco, eu vou ter um processo de digestão desse carboidrato rápido e aí eu vou gerar picos de glicose. O nosso corpo, quando eu digo gerar picos de glicose, eu ingeri esse carboidrato na boca, ele entrou em contato com a minha enzima aqui na boca, rapidamente ele vai chegar no meu intestino e como aquele carboidrato está na forma de glicose, está na forma de sacarose ou frutose, veja, frutose e sacarose. A sacarose é glicose mais frutose. Então, rapidamente, uma vez que eu quebro aquela ligação, ele já se transforma em moléculas de glicose. Então, rapidamente aquilo ali é absorvido pelo meu intestino e geram picos de glicose. Eu vou ter glicose muito rápido na minha corrente sanguínea. Vocês devem lembrar que existem hormônios que vão regular os níveis de glicose no meu sangue, que é o hormônio da insulina. Vocês já devem ter ouvido falar, né, na insulina. Então, quando eu tenho lá níveis elevados de glicose no meu sangue, a insulina ela é liberada para retirar a glicose do sangue e jogar para os músculos. Quando eu faço uma pressão o tempo inteiro jogando esses carboidratos simples que geram grandes picos de glicose, eu tenho que liberar muito insulina e que às vezes acaba provocando lá a diabetes, né? Porque você ingeriu alimentos de fácil digestão. É por isso que recomenda você comer carboidratos de baixo índice glicêmico, ou seja, carboidratos que eles sejam longos, né, polissacarídeos, para que o meu organismo demore mais para quebrar e devagarinho aquela glicose vai sendo liberada na minha corrente sanguínea. Tá? Então, a gente pode comer carboidrato, porém eu tenho que evitar carboidratos refinados, né? Então, é por isso que comer farinha de trigo refinada é ruim. Aí, normalmente, se for a gente já falou da questão do glúten, né? Mas esquecendo essa questão do glúten, a farinha de trigo em si, que é refinada, aquela farinha branca, né? Ela vai ter o quê? Proteína, né, do glúten lá, a gliadina e glutenina, que vai formar o glúten, que já é prejudicial para o nosso corpo, e eu vou ter amido na forma que rapidamente, sem fibra, ela vai ser quebrada e gerar grandes picos de glicose também. É por isso que provoca tanto mal o consumo de pizzas, de pão, porque essa farinha, além de ter o glúten lá, ele vai ter um amido que rapidamente ele vai ser quebrado, porque na farinha de trigo tem uma grande concentração de amilose e não tem tanto de amilopectina. Então, como a gente falou, a digestão dos carboidratos inicia na boca, né, através dessa alfa-amilase, onde a amilose, que é a cadeia reta, né, lá no amido, né, vai
ser quebrada em moléculas de glicose, maltose, quando eu tenho 2 moléculas de glicose, maltotriose, quando eu tenho 3 moléculas de glicose, ou destrina, quando eu tenho de 4 a 5 moléculas de glicose, tá? Então, na boca, o rápido contato com a alfa-amilase, né, desses carboidratos, pode quebrar, normalmente formando a destrina e maltotriose. Quando chega lá no intestino, esse volta a ter contato com amilases, né, pancreáticas, por exemplo, que são liberadas no intestino, e aí eles vão quebrar as destrinas até chegar à glicose. Já a amilopectina, a gente vê que são carboidratos de cadeia ramificada, e aí também pode liberar glicose, maltose, maltotriose, mas vão ter várias destrinas, né, que demoram mais para ser quebradas. Então, lá no estômago, a amilase salivar continua a digestão por até meia hora no interior do bolo alimentar, mas essa alfa-amilase é inativada pelo baixo pH gástrico. Então, quando a gente começa a secretar o ácido clorídrico, que começa a baixar demais o pH, já atingindo o pH de 2, que é o que ativa o pepsinogênio, a pepsina, que é a enzima que vai quebrar proteínas, a gente já começa a ter uma inativação, né, da amilase salivar. No intestino, como a gente falou, o pâncreas novamente vai secretar alfa-amilase, né? Então, ele vai também secretar a amilase pancreática, que vai continuar a digestão do amido e de glicogênio. A alfa-amilase que está na boca e a alfa-amilase pancreática secretada pelo pâncreas, né, que fica bem próximo ao nosso estômago, né, eles possuem propriedades catalíticas, né, de quebrar os carboidratos idênticos, sendo que um vai atuar em pH neutro ou alcalino, né? Como a gente falou, quando o bolo alimentar atinge o duodeno, né, que é a primeira parte do intestino, né, os sais, né, pancreáticos lá, eles vão neutralizar e tornar até o pH alcalino, e aí essa alfa-amilase, a amilase pancreática, começa a ter atuação de novo sobre os carboidratos, né, que antes eles não estavam tendo mais ação por conta da acidez lá do estômago. Dentro do intestino, a gente diz que a forma do intestino, internamente, ele tem uma borda de escova, né, que é o formato do epitélio, né, que é o tecido do intestino. E aí, nessa parte de escova, vão ter outros tipos de enzima, né? Então, a gente já falou de enzima alfa-amilase, que é na boca, e a amilase pancreática, que sai do pâncreas, entrando no duodeno. E dentro do próprio duodeno e jejuno, né, vai ter essas outras enzimas aqui, chamadas de isomaltase intestinal, que vai quebrar essas ligações alfa-1,6 da amilopectina, né? Aí vocês estão vendo o formato dela aqui, vejam, tem bolinhas azul claras e azul escuro, né? E aí essa alfa-1,6 glicosidase vai quebrar essa parte ramificada que antes não era quebrada pela amilase salivar nem amilase pancreática. E também vai ter glicoamilase e isomaltase quebrando essas maltotrioses, essas destrinas, né, em frações menores, né? E aí também existem outras, maltose, que é um carboidrato formado por 2 moléculas de glicose, ele vai ser quebrado pela maltase em glicose mais glicose. A sacarose vai ser quebrada pela sacarase em glicose mais frutose, e a lactose ela vai ser quebrada pela lactase em glicose mais galactose. Algumas pessoas, né, têm deficiência
nessa enzima lactase, porque a gente sabe que o ser humano, né, é um dos únicos seres, né, que mesmo após a vida adulta continuam a consumir leite. Normalmente a lactase é uma enzima presente, né, no intestino de filhotes, né, ou de bebês, no caso. Ele vai estar lá em uma quantidade maior. Com o passar da idade, a maioria dos animais vão perder né, não vão produzir tanta lactase. E aí, tanto que os animais não têm o hábito de ficar consumindo leite depois de adultos. E aí, algumas pessoas podem desenvolver a intolerância à lactose, porque elas, ou total ou parcial, porque elas vão produzir pouco ou nada dessa enzima lactase. E aí, apresentando os problemas decorrentes dessa intolerância são relacionadas à fermentação dessa lactose, que aí começa a provocar distensão abdominal, a lactose dentro do intestino, ela acaba sendo considerada um agente osmótico, e aí o corpo, para tentar eliminar aquela concentração daquele agente osmótico ali, vai pegar a água que está fora do intestino e jogar dentro do intestino, e a pessoa acaba tendo diarreia, né, por conta de um grande aporte de água dentro do intestino, né? E aí se explica vários sintomas que as pessoas que têm problema com o consumo de lactose, tá? Só lembrando, quando a gente tem deficiência na enzima lactase, a gente diz que é intolerância à lactose, tá? E nunca alergia à lactose. A gente só tem alergia a proteínas, tá? Então, a gente só pode dizer que eu tenho alergia se fosse um tipo de proteína. A lactose, a gente tem intolerância, porque a gente não... Algumas pessoas não produzem essa enzima ou produzem em baixas concentrações e aí acabam tendo intolerância total ou parcial. É por isso que algumas pessoas, por exemplo, se comer um pão com uma fatia de queijo, não tem tanto problema. Sempre quando ela começa a comer uma quantidade maior, foi lá no rodízio de pizza, comeu uma quantidade maior de derivados lácteos, aí ela começa a apresentar sintomas, ela fica lá estufada, ela fica lá, tem diarreia, etc. Isso aí são sinais, né, e sintomas que elas vão desenvolver, que o médico, quando a pessoa procura e se queixa, ele vai lá atrás desses sintomas. Outra coisa que caracteriza, né, se fosse normalmente uma alergia, né, normalmente às vezes pode vir acompanhado de febre, reação sistêmica no corpo. A intolerância, né, você vai ter lá a diarreia, mas tirou a fonte de lactose, aqueles sintomas passam, tá? Quando você tem uma reação alérgica a alguma coisa, normalmente você pode desenvolver uma febre, aqueles sintomas persistem por um tempo enquanto você não realizar o tratamento. Já a intolerância não, é limitante, né? Você comeu, ela desenvolve sintomas, você vai passar mal ali, porque teve a distensão abdominal, teve a diarreia, mas você eliminou aquela lactose ali, aquele problema passa, ok? E aí, existe no mercado... Pode falar. A alergia também a esse problema, a pele também, não é? Aparecem umas manchas vermelhas. Não, então, aí a reação, quando é reação alérgica, mas aí que não é a lactose, tá? Você vai ter reações sistêmicas, você vai desenvolver febre, você vai desenvolver coceiras, né? Que é o que a gente chama de prurido, né? E você vai desenvolver eczemas, né? Que é essa vermelhidão na pele, tá? Porque quando a gente tem uma alergia, está relacionada a uma proteína que dá uma reação imunológica, tá? Aí o nosso sistema imunológico vai querer atacar aquela proteína, e aí uma das formas de atacar é o que a gente produz uma reação inflamatória, tá? Que é
é o que produz esse prurido, né, que é essa coceira, e essas manchas vermelhas pelo corpo. E é isso que caracteriza uma alergia, mas não é quando disser assim, eu tenho alergia à lactose, para vocês não ficarem falando esse tipo de coisa que é errado, tá? A gente tem intolerância à lactose, mas a intolerância não é algo sistêmico, né? Você tem intolerância porque você não tem essa enzima lactase aqui. E aí o que pode ajudar, não é nem resolver, né? Algumas pessoas que têm intolerância à lactose, o médico pode passar comprimidos, né, com a enzima lactase. E aí a pessoa, eu quero comer uma pizza hoje. Antes de comer, ele vai lá, toma um comprimidinho com a enzima lactase e come. E aí, quando aquela lactose chegar no intestino dela, aquele comprimido com a enzima vai quebrar e ela não vai ter grandes problemas, tá? Ou ela pode consumir alimentos lac-free, que são esses alimentos que dentro da indústria mesmo já são adicionados a enzima para quebrar a lactose. Sendo que esses alimentos, pessoal, não tem menos carboidrato, tá? A lactose só está lá quebrada na forma de glicose mais galactose. Então, são essas coisas que vocês têm que entender, porque a gente é da área de alimentos, para que quando alguém pergunte, né, vocês saibam do que se trata, para a gente não ser um leigo nesse aspecto, né? De o que é um alimento lac-free? É um alimento que teria lactose e que na indústria, no seu processamento, eu já adiciono a enzima. Então, eu vou lá com a enzima lactase, adiciono no leite lá, e aí eu quebrei a lactose em glicose mais galactose, e produzi um derivado. Então, eu quero fazer um queijo lac-free. Vejam, as bactérias da fermentação precisam da lactose, então eu não posso adicionar a enzima logo. Eu deixo a bactéria fermentar, quando estiver lá no pH adequado, eu vou lá para ocorrer a coagulação do leite, depois eu vou lá e adiciono a enzima lactase para que aquele queijo ali fique sem lactose. A mesma coisa acontece para o iogurte e para outros derivados, ok? Então, é uma área que ganhou grande espaço no mercado, mas que muita gente consome sem necessidade. Vocês devem perceber que iogurte lac-free, leite lac-free, queijo e etc., são produtos mais caros, porque eu lancei mão de uma tecnologia de que eu adicionei uma enzima para quebrar a lactose. Sendo que se eu não tiver problema de intolerância à lactose, eu não preciso comprar esse tipo de produto. Então, tem pessoas que erroneamente dizem, eu estou fazendo dieta, eu vou comprar um produto sem lactose, porque eu não tenho carboidrato do leite. Está errado isso, porque o carboidrato vai estar lá presente, sendo que ele vai estar na forma quebrada, ele vai estar na forma de glicose e galactose. A quantidade de calorias daquele alimento ali é a mesma, só que não está na forma de lactose, sim na forma de glicose e galactose. Consegue entender isso? Sim. Tá, então... Sim, professor. Oi? Entendi. Certo. Porque é importante, né, vocês, para não orientar alguém, por exemplo, fulano, compra esse alimento lac-free aqui porque ele tem menos açúcar. Não, tá errado. Ele tem glicose e galactose. Ele só não está na forma de lactose, ele já está na forma quebrada, tá? Mas se você, quem gosta da área de leite, né, e for, uma área de grande perspectiva, porque muita gente não quer consumir a lactose, tá? E realmente também tem uma grande quantidade de pessoas que têm intolerância à lactose também. O que acontece que muitas pessoas recomendam realmente é aquela questão da caseína. A questão da caseína é uma realidade, tá? O ideal não é comer esse tipo de proteína que vem no leite.
Eu estou até refazendo aquela aula de bioquímica do leite para o próximo semestre, que eu vou enfatizar mais a respeito dessa questão da caseína do leite, né? Existem animais, né, vacas, que produzem a caseína alfa 1, A1, né? Que produz um grande problema a nível de digestão e que produz uma grande quantidade de doenças. Ontem mesmo teve uma live da doutora Kátia Haranaka com aquela Leda Nagli. Eu passei a noite assistindo ontem. Ela fez uma live falando da questão de pessoas que estão se operando muito de apendicite, diverculite, um monte de coisa. E ela estava falando das causas disso, as pessoas que consomem glúten e caseína. Então, para evitar esse tipo de coisa, que ela até fala que o leite, né, e o glúten agem como uma cola no nosso intestino, porque o nosso intestino não essa proteína, né, da caseína, por exemplo, do glúten, é uma proteína muito grande que ao chegar no nosso intestino ela não consegue ser quebrada direto e é como se o nosso intestino secretasse um muco um tempo inteiro para tentar se livrar dessa proteína, acabando por provocar essa diverculite, né, que é um processo inflamatório que muita gente se opera, né, se opera às pressas ali. E de onde é que vem a origem dessas doenças, né? Então, ela disse que através do tratamento de 5 causas, né, eliminar o glúten, eliminar a caseína, beber muita água, eu consigo eliminar ela estava falando de mais de 1.000 doenças, né? Então, é importante a gente se informar sobre isso para tentar, primeiro, né, evitar doenças para a gente mesmo. É o que eu digo, eu sou da área de alimentos, uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer na minha vida é tentar comer melhor e ter uma saúde melhor através da alimentação. Se eu sou da área de alimentos, eu vou me tornar um profissional da área de alimentos e nem eu consigo ter benefícios disso, né? Então, eu sou da área de alimentos, mas me alimento mal, acabo tendo obesidade, doenças relacionadas à má alimentação, etc. Eu não estou sabendo aproveitar o conhecimento da área de alimentos nem para mim mesmo. Então, é importante a gente saber a função dos compostos bioativos, que eu tenho que saber que são alimentos inflamatórios e anti-inflamatórios, etc., para que eu possa me beneficiar de uma boa alimentação. É o que eu digo, a gente não está fazendo curso de nutrição aqui, mas a gente tem que ter um conhecimento mínimo para que eu possa aproveitar isso ao meu favor, né? Então, é estranho eu ser um nutricionista, eu ser um engenheiro de alimentos, um veterinário que trabalhe com alimentos, mas que não sei escolher bem meus alimentos do ponto de vista a ter uma melhor saúde. Eu não sei o que é que vocês acham sobre isso, mas eu, pelo menos, eu tento obter uma boa alimentação no intuito de vou me informar cada vez mais para, como eu disse a vocês, até meu doutorado eu trabalhei na área de leite, né? Porque eu trabalhei lá com requeijão. Mas se me perguntar se eu como requeijão, hoje em dia não como a maioria das coisas. Uma vez ou outra, assim, acaba porque você, às vezes, tem algum lugar que só tem aquilo ali, você acaba comendo, né? Não é que eu deixei de gostar, eu evito comer porque eu sei que faz mal. Ok? E aí, depois que houve toda essa quebra, né, de polissacarídeos até chegar a carboidratos mais simples, né, esses carboidratos, né, e os carboidratos mais simples na forma de glicose, ele vai estar na forma de hexose, né, que tem 6 carbonos, né. Eles vão ser absorvidos a nível de íleo. Então, no intestino, a gente tem duodeno, jejunum, íleo, seco, cólon e reto, né? São 6 partes do nosso intestino, né? As 3 primeiras, duodeno, jejunum e íleo, fazem parte do intestino
delgado, né? E o seco, colo e reto fazem parte do intestino grosso, né? É a parte final. As 3 primeiras partes, digamos assim, eles vão ser responsáveis pela digestão, ou continuação da digestão. E as últimas 3 partes vai ser responsável pela absorção do duodeno, jejum e ilho. Seco, principalmente, vai absorver muita água, vai absorver muitos sais, e o cólon, né, vai ser responsável já pelo acúmulo de fezes, e o reto vai ser a parte que realmente vai fazer a defecação, né? Então, esses podem fazer a absorção de nutrientes tanto por transporte ativo, onde eu gasto energia, ou por transporte passivo, que é apenas por difusão, tá? Já as proteínas, elas são diferentes dos carboidratos, né? Eles são formados, né? São macromoléculas, né? Formados por até 20 diferentes tipos de aminoácidos unidos por ligações peptídicas, né? Que você deve lembrar lá. Desses 20 aminoácidos que existem, como eu falei a vocês, em torno de 8 são considerados essenciais porque a gente não produz a nível de fígado. Então, a gente precisa consumir eles na dieta para que quando eles sejam quebrados lá no fígado, ele seja faça parte né, daquele conjunto ali para que eu forme meus tecidos. Aí, se alguém perguntar assim, professor, e se eu não consumir esses aminoácidos essenciais, o que é que acontece, né? Quando a gente não consome os aminoácidos essenciais, pessoal, é como se eu desse margem para uma falha na minha síntese de proteínas. Por exemplo, para eu produzir a minha pele, né? O colágeno que está presente na minha pele. Se eu não tenho uma alimentação rica em aminoácidos essenciais, pode ser que minha pele comece a ter problemas de cicatrização, eu posso começar a aparecer câncer, tumores, etc., porque eu vou ficar faltando elementos para compor aquela proteína de maneira correta. Então, é importante, né? E aí eu começo a ter deficiência. Então, é quando a pessoa começa, às vezes, a emagrecer, o cabelo da pessoa fica feio, né? Não sei se vocês já notaram, por exemplo, né? Eu não sei se sabe, eu sou veterinário. Muita gente, hoje em dia, as pessoas estão mais conscientes e estão dando mais ração para os animais, né? Para os cachorros lá. E aí acabam que esses problemas nutricionais nos animais, quando você dá a ração, diminui bastante. Mas antigamente, quando as pessoas davam muito fubá, com resto de carne e tal, e não era uma alimentação bem balanceada, digamos assim, era comum a gente ter animais com o pelo feio, né? Ele está lá com pelos com pouco brilho e etc., por muita queda de pelo, porque estava ali faltando alguns daqueles aminoácidos essenciais, ou pode faltar ácidos graxos essenciais que acabam prejudicando a formação dos tecidos daquele animal, tá? E isso acontece da mesma forma para a gente, tá? Então, essas proteínas, quando a gente consome, elas são quebradas, né, degradadas, eles vão originar peptídeos, e de peptídeos a gente origina novamente os aminoácidos, tá? Então, a digestão das proteínas ocorre por enzimas chamadas proteolíticas, e a nível de intestino, a gente pode ter o que a gente chama de endopeptidases, né, que são enzimas que vão quebrar peptídeos a nível endógeno, eles vão quebrar as ligações no meio da cadeia peptídica, e aí são chamadas de pepsina, que está lá no estômago, tripsina, que está a nível de intestino, quimotripsinas e elastases, tá? Então, todos a nível de intestinos, essas outras. A pepsina a nível de estômago e as demais a nível de intestino.
As exopeptidases, né, eles vão quebrar as ligações nas extremidades da cadeia peptídica. Então, vou ter carboxipeptidases e aminopeptidases que vão quebrar tanto no carbono terminal como no nitrogênio terminal. Então, como eu falei a vocês, a gente faz a ingestão dos alimentos na boca. Na boca, as proteínas não começam a digestão. O que vai ocorrer na boca é apenas a redução de tamanho. Então, eu comi um pedaço de carne ou algum alimento que contém proteína, que pode ser até alimentos vegetais mesmo. Esses alimentos na boca, eles só vão ser reduzidos de tamanho. Só a nível de estômago, que a gente vai ter a secreção de ácido clorídrico, vai reduzir o pH, e o pepsinogênio, que é o hormônio que vai... o pepsinogênio, que é a enzima que vai quebrar a proteína, ele vai estar na forma inativa. E aí, quando o pH baixa, ele se transforma de pepsinogênio para pepsina. Tá? E aí a gente vê que a nível de intestino aqui, a gente está vendo no estômago, desculpa, eu vou ter células endócrinas, que é o que a gente chama que produzem esses hormônios, né, o pepsinogênio, até eles ser transformados em pepsina. Então, a nível de intestino, a gente vai ter um controle da secreção, né, das células que a gente chama acinares e ductais, tá? Então, a gente está vendo aqui uma figurazinha a nível de intestino, né, que a gente tem aqui o estômago, a gente vê de azul, a gente vê aqui o pâncreas, nessa coisa meio amarelado aqui, e a vesícula biliar que vem do fígado, né, que está de verde, tá? E o duodeno fazendo continuidade aqui com o estômago. Então, quando o meu alimento vem da boca, que chega ao estômago, aquela expansão do estômago, né, provocada pela chegada do alimento, né, age como estimulante para que seja secretada a gastrina, né? E aí a gastrina é um hormônio que, quando ele está presente em quantidade maior, ele vai ser responsável pela síntese de ácido clorídrico. E aí, esse ácido clorídrico vai baixar o pH e o pepsinogênio vai começar a ter atividade. E aí, vai se secretar a secretina, que a nível de duodeno, né? Quando o bolo alimentar sai do estômago e cai no duodeno, essa secretina vai ser um hormônio que vai dizer assim para o pâncreas: chegou alimento no intestino delgado e esse alimento está ácido e eu preciso dos sais pancreáticos, né, para que eu neutralize, né, aquele alimento que está ácido ali. Também do mesmo jeito que quando chega o alimento no duodeno, né, esse volume alimentar a nível de duodeno vai estimular a CCK, né, que é a colecistoquinina, que é o hormônio que vai estimular a vesícula biliar a secretar os sais biliares para que, a nível de duodeno, os sais biliares comecem a emulsificar, né, digerir as gorduras, tá? Então, a gente vê que é uma série de situações que ocorrem, né, de maneira a gente ter uma sincronia e uma digestão gradual dos nutrientes que vêm junto com os alimentos. Então, essas proteínas, elas localizadas na borda de escova do intestino, a nível de jejum, atuam, né, vai atuar tanto leucina, aminopeptidase, oligopeptidases, dipeptilaminopeptidase, que é o quê?
as proteínas que estavam grandes lá no estômago começam a ser quebradas e elas vão gerar oligopeptídeos. Esses oligopeptídeos, quando chega no jejum, que é a segunda porção do intestino delgado, né? Eles vão quebrar para o que? Originar aminoácidos, dipeptídeos, tripeptídeos e tetrapeptídeos. E aí esses aminoácidos vão começar a ser absorvidos, como eu falei, na porção superior do ilho. Então, temos duodeno, jejúnio e ilho. Então, quando vai chegando já no ilho, a gente quebrou já os oligopeptídeos a aminoácidos. E aí pode fazer uma absorção, tanto passiva quanto ativa, tá? Então, aminoácidos hidrófobos, como o triptofano, por exemplo, eles passam por difusão passiva. Não precisa gastar energia para que esses aminoácidos sejam absorvidos. Já alguns outros aminoácidos, né, eles vão ter a difusão facilitada pelo transporte ativo. Então, vai gastar energia e vai ter a utilização do metabolismo da sódio-potássio ATPase. Né? E aí, eu preciso ter energia para conseguir absorver, e aí é por isso que a gente precisa de tanta energia, até para absorver nutrientes. E esses pequenos peptídeos, né, também eles são hidrogênio dependentes, né? Então eles também precisam de energia para serem absorvidos. Então, como é que ocorre a absorção de proteínas? Quantidades muito pequenas de proteínas podem ser absorvidas intactas, né? Por exemplo, para filhotes, por exemplo, né? Então, proteínas presentes no colostro, no leite materno, eles podem serem absorvidos praticamente intactas. Então, esses antígenos, né, que vão formar anticorpos, eles podem absorver, né? Então, a gente falou lá a respeito do leite, que a mãe ela vai produzir anticorpos, né, que vai se passar pelo leite e que o filhote, já que ele não tem o seu sistema imunológico completo, ele vai absorver essas proteínas, né, na forma de anticorpos, para que ele consiga combater alguns agentes formadores de doença e aí ele se manter protegido. Sendo que quando a gente passa a idade de bebê ou passa a idade de filhote, né, o nosso intestino ele perde essa capacidade de absorver essas proteínas intactas. E aí, se eu me alimentar de colostro, então, pessoas que a gente já falou, o colostro ele é formado 30 dias antes do parto e 10 dias até 10 dias após o parto. Se eu não respeito isso e pego esse colostro e tomo essa quantidade de anticorpos que é passado pelo colostro, quando a gente absorver esse contato com esses anticorpos, ele pode me desenvolver sintomas alérgicos. Aí eu posso começar a desenvolver febre, né, reações alérgicas, urticária, né, que coceiras, né, esses vermelhidões pelo corpo, porque essas proteínas elas não vão ser digeridas e essa proteína ele vai me provocar uma alergia. Deu para entender essa parte aqui, pessoal? Sim, professor. Deu, professor. Eu sim, professor. Então, quando alguém falar a respeito de consumo, o porquê de não consumir colostro, né? O colostro só é para ser dado para filhotes ou bebês, tá? Então, o bebê, então a mãe, né, vai alimentar o seu filho com aquele colostro ali
porque naquela fase ele consegue absorver aquele tipo de proteína ali, acaba sendo positivo para a saúde dele. Depois dessa fase, se a gente consumir colostro, a gente pode ter problemas, né, com reações alérgicas. E, por fim, a gente tem os lipídios, né, que são as gorduras, que são compostos insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos, né? Então, a gente vê que os lipídios são substâncias apolares, né? O principal gordura que a gente encontra são os triglicerídeos, né? Que é formado por uma molécula de glicerol e 3 ácidos graxos. Então, é o lipídio mais abundante, né? E é uma importante fonte de energia e ácidos graxos essenciais, e ele garante uma boa palatabilidade na maioria dos alimentos. Então, quando a gente vê alimentos ricos em gordura, então o leite integral, né, que contém gordura, é muito mais saboroso do que o leite desnatado, por conta da alta palatabilidade desses triglicerídeos, tá? Também a gente pode ter fosfolipídios, né, que são lipídios que contêm moléculas de fósforo, que ele atua como um componente estrutural, né? Normalmente ele vai estar formando a membrana de células adiposas, vai estar presente na forma nos nossos nervos, né? A gente tem uma camada de gordura a fim de facilitar o transporte de neurotransmissores, né? Então, a gente, pessoal, de uma maneira geral, a informação que eu dou do meu cérebro para chegar, para fechar, movimentar meu braço, movimentar minhas pernas e etc., todas essa parte mecânica, a informação vem como uma informação elétrica, né? Então, eu penso e isso vem como uma forma de impulso nervoso, e esse impulso nervoso só é de imediato, né? Eu acabei de pensar em fechar e abrir a mão, eu já consigo fazer isso porque a informação é muito rápida. É como se esse fosfolipídio fosse um isolante elétrico, né? Que permite, é a capinha do fio, né? Então, se a gente pensar um neurônio como um fio, né? Que vai conduzir eletricidade, então aquela parte de plástica, né, que fica envolvendo o fio para que a gente não leve choque, no nosso organismo é criado por gordura, né, e aí está na forma de fosfolipídios, tá? Então, ele está como um componente estrutural, né, ele forma uma interface entre a água e outros lipídios. Ele fornece colina, que vai ser importante na acetilcolina, que é um importante neurotransmissor, e ele libera ácidos graxos importantes, como o ácido araquidônico, que está lá presente nos processos inflamatórios, tá? Também temos o colesterol, que vai estar lá na formação da bile, que entra no mecanismo de digestão dos lipídios. Então, quando eu tenho um alimento rico em lipídio, né, esse lipídio ele não é digerido na boca, ele não é digerido no estômago, ele só começa a ser digerido a partir do intestino, a partir do contato desse alimento com a secreção pancreática e biliar, tá? Então, quando meu alimento entra no duodeno, como a gente falou, aquela expansão do duodeno que veio lá do alimento do estômago, me cria um mecanismo estimulatório para que meu pâncreas libere o suco pancreático, tá? Então, esse suco pancreático e o suco da vesícula biliar, né, os sais biliares, eles vão promover a emulsificação da gordura. Emulsificar é o quê? Dissolver a gordura, né? Quebrar essa gordura, né? Tornando ela mais solúvel. Ela vai ajudar na digestão. Essa emulsificação, eu vou permitir a formação de micela, que são os glóbulos de gordura, e permitindo que uma camada immiscível
ela seja absorvida pelo enterócito. O enterócito é a célula do meu intestino, tá? E aí eu formo o que a gente chama de quilomicrons. Quilomicrons é como se fosse o sangue, o nosso sangue corre pelas nossas veias, né, e artérias. E os quilomicrons é pelo meu sistema linfático, que vai ser essencialmente formado por gordura. Ok? Então, a secreção pancreática, né, é uma secreção exócrina, ou seja, por células acinárias e ductais, ou seja, não é um hormônio. Eu tenho uma célula no meu pâncreas que não é hormonal, porque a parte hormonal, hormonal do meu pâncreas vai me secretar o hormônio chamado insulina e o glucagon. Já a parte exógena, né, nas células acinárias e ductais, vão formar a secreção pancreática, né? Então, na secreção pancreática, o que é que contém? Eu vou ter uma secreção alcalina com a grande quantidade de sódio, potássio, bicarbonato, magnésio, cálcio, cloro, que esses elementos aqui, vocês estão vendo que todos eles, a maioria deles é positivo, né? Tem tanto positivo, sódio, potássio, e o magnésio 2+, e o cálcio 2+, mas também tem o Cl-, que é o cloro menos, e o bicarbonato, né? O carbonato, que é o HCO3. Eles vão ser uma secreção alcalina que vai neutralizar a acidez, né, daquele alimento que vem rico em ácido clorídrico, tá? Então, o ácido clorídrico HCl, né, quando ele está em dissolução, fica íons H+, e Cl-. Os íons H+ fazem baixar o pH. Então, os íons H+, em presença do sódio e do potássio, eles vão se transformando, né, e vai alcalinizando, vai provocando reação e vai alcalinizando o meio. Também, através de secreção enzimática, o pâncreas vai liberar a secretina, que vai ser responsável pela secreção de um componente aquoso, e a colecistoquinina, né, que vai secretar um agente alcalino que vai inibir as células ductais, tá? E aí, tudo isso vai fazer com que a gente continue com a digestão desses componentes lipídicos. Essa secreção pancreática, como a gente falou, permite a emulsificação da gordura, ou seja, a dissolução dessa gordura que estava na forma ali de triglicerídeos, ele vai começar a formar ácidos graxos. E aí essa emulsificação permite que as enzimas envolvidas cheguem a seus substratos lipídicos, processo que exige ácidos biliares conjugados revestindo as gotículas e para evitar que essa gordura novamente ela se junte. E aí as lipases, né, que são as enzimas que vão digerir os lipídios que estavam inativadas na presença de sais biliares. Então, o pâncreas ele vai liberar essa colilipase e ele formando isso, ele vai quebrar a gordura, né? E aí a gordura que é hidrossolúvel, ela vai ser absorvida e ser transportada pelo sangue, e os ácidos graxos e monoglicerídeos que se tornam insolúveis, eles vão ficar no sistema linfático através daqueles quilomicrons. Em continuidade com os sais pancreáticos, né, a gente também tem uma contribuição da vesícula biliar que vem do fígado, né? E aí a bile, né, que é aquele líquido que vem da vesícula biliar, ela é composta de dois tipos de secreções. Uma parte vem dos hepatócitos, que são as células do fígado. Os hepatócitos vão liberar colesteróis e ácidos biliares, e nos ductos biliares,
também vai ser liberado uma quantidade de íons, né? Tanto de sódio, potássio, cloro, cálcio e também bicarbonato, né? Que vai dar um pH adequado, contribuindo também lá com os sais do pâncreas. E aí, esse conjunto de secreções, né, vão permitir que a atuação das enzimas digestivas no intestino, eles vão também contribuir com a neutralização do ácido gástrico no quimo, né, que é o que a gente chama que é o bolo alimentar que veio do estômago, e protege também o duodeno, né, contra a formação de úlceras, né? Então, quando a gente tem problemas, né, então a pessoa está com problemas na vesícula biliar, por exemplo, e tem problemas na secreção do pâncreas, né? Eu posso ter a formação de úlceras no meu intestino que podem vir a provocar grandes problemas digestivos, né? Então, é importante que a gente tenha a nossa vesícula biliar funcionando adequadamente e para que proteja a nossa mucosa intestinal contra a formação dessas úlceras, que nada mais é do que uma reação inflamatória por conta da grande acidez do alimento que veio lá do estômago. Então, as principais enzimas pancreáticas são as lipases, né, que vão transformar os triglicerídeos em diglicerídeos e depois em monoglicerídeos, né, que tem apenas um ácido graxo. Também tem o colesterol esterase, que vai transformar, né, em carboxil ester hidrolases, que são cada vez menores, né, os ácidos graxos em cadeias cada vez menores. E a gente também vê a questão da formação de micelas, né? Então, cada partícula lipídica contém cerca de 20 moléculas de lipídio, né? Então, lá no duodeno, através dos ácidos biliares, a gente vê os ácidos graxos de cadeia longa, colesterol, fosfolipídio e vitaminas lipossolúveis. Eles vão ter ação dos ácidos biliares e aí eu vou ter a formação dessas micelas que tem uma parte hidrofílica e outra parte hidrofóbica. A gente vê que sempre esses meus nutrientes têm cargas positivas e negativas, né? Então, nessa formação aí, a gente vê combinações com as enzimas e também melhorando a solubilidade dessas gorduras para que eles consigam ser digeridas. Quando a gente vê essa camada que não se mistura, né, que é a que a gente chama de camada immiscível, a gente vê que é uma camada de líquido entra em contato com a superfície epitelial que não se mistura com o quimo, né? Então, dependendo do gradiente de concentração dele, ele vai ficar em menor concentração na superfície epitelial. E aí, esse gradiente de pH, esse líquido entra em contato com a superfície epitelial discretamente mais ácido que o quimo, e aí faz com que o contato dessa camada immiscível com essas lipases pancreáticas que permite a sua digestão. E aí, a formação daqueles quilomicrons, né, que tem ácidos graxos, vitamina A, D, E e K, que são vitaminas lipossolúveis, né, eles, nesse quilômetro, ele vai, nesse sistema linfático, ele vai atingir lá os vasos linfáticos a nível de fígado e aí fazer o seu processo de digestão lá a nível de fígado. E aí, a nível de fígado, a gente consegue sintetizar lipídios complexos no intestino delgado. Então, o ácido graxo, né, a partir de acetilcoenzima A sintase, mais o ATP, ele vai lá formar até ele formar os triglicerídeos lá na frente.
Da mesma forma aqui, síntese de lipídios mais complexos também. E aí a gente vê que, né, a digestão em si é um processo bem complexo, né? A gente está vendo aqui a participação de diversas enzimas. O que é interessante a gente saber é que existem alimentos que vão fazer bem para o nosso metabolismo, alimentos que vão fazer mal, e como é que a gente consegue fazer a digestão desses compostos. E aí, assim, a gente consegue trabalhar melhor na área de alimento e ter um conhecimento básico, lógico. A gente não vai ser nutricionista, a gente não, né, não vai ser um nutrólogo, mas a gente tem um conhecimento elementar para que a gente como um profissional da área, a gente consiga ter um entendimento melhor desses processos. Bem, pessoal, alguma dúvida ficou nesse assunto aqui? Não, professor, muito boa a sua aula hoje, viu? Conhecimento Certo. muito bom. Com essa aula de hoje, a gente termina nossos assuntos, tá? Aí, como eu disse a vocês, eu estou pensando aqui como é que vai ser a nossa segunda avaliação. E aí, daqui para a próxima aula, eu encaminho para vocês a avaliação e aí a gente vai ter tempo de vocês prepararem, né? Que a gente ainda tem 3 aulas para frente, mas é o tempo eu vou preparar esses dias agora a segunda avaliação de vocês, e aí dá tempo de vocês, essa próxima, a outra aula, vocês me entregam, e quem tiver algum problema com nota, né, tentem responder, vocês estão em casa, né, tem a possibilidade de consultar, de trocar informação entre vocês, né? Então, tente fazer o possível para mandar todas as questões. Vocês veem que eu não tenho intenção de reprovar ninguém, só não posso passar quem realmente mandou as atividades incompletas, tá? Então, eu vou tentar mandar no máximo até sexta-feira para que vocês tenham um tempo hábil de enviar o material e eu posso avaliar vocês e a gente não tenha problema nenhum com a disciplina, tá? Porque depois dessa disciplina a gente já começa com a outra de instalações agroindustriais. Tá bom, pessoal? Então, Professor. Peço obrigado a vocês pela atenção, tá? Desculpa por ter começado um pouquinho mais tarde hoje, porque, como eu falei, meu cachorro está com um probleminha aqui, ele já está até ali já chorando, tem que dar uma atenção a ele aqui, tá bom? Então, qualquer dúvida que ficarem, pode mandar lá pelo grupo. E até sexta-feira eu mando a atividade para vocês. Tá bom? Um abraço. Tá certo, Tá certo, professor. professor. Tá certo, professor. Tchau. Tchau.